Heróis é um conto, é um retrato, tá? Que demonstra como é a vida cristã de cada um. Tá? É uma metáfora do que pode acontecer com uma fé que não está corretamente firmada. Brilhante, brilhante. Eu acho que também é uma metáfora da vida cristã mesmo, igual o Smith falou no início. E eu acho também que é a visualização do mundo espiritual. Assim, a gente deixa o mundo espiritual... Como seria se o mundo espiritual fosse visível? Como seria se a gente pudesse enxergar com os nossos próprios olhos, assim? Então, eu acho que Heróis é mais isso. É por aí. Compra o peito, vai sofrer muito mais. Dá muito óleo pro gêmeo. Aí água, menos. O que você quer, sabe? O que você preocupou hoje? As gravações, né, foi bem cansativo no início, mas todo dia a gente ria muito e tal, divertia bastante. Eu gostei, apesar de ser muito cansativo, né, demandou muito tempo, mas eu gostei demais, foi muito divertido. Eu cheguei assim, mais tudo de quase da gravação só tinha ido, e aí deu pra guardar os dias que eu fosse, como era pouca gente, tipo assim, o dia que fosse gravar tudo no mesmo dia. Aí foi um sábado que a gente passou aqui na igreja e tudo mais gravando. E o clima, assim, o pessoal das gravações era muito legal, assim. Todo mundo era muito bacana e tinha um entrosamento bacana, sabe? Foi muito legal. De fumaça, Nossa, aquele dia eu saí, assim, defumada na gravação. Porque é só ter gente do mal que tem fumaça. Aí, nossa, era aquele cheiro e tal. Até me deu um pouco de dor de cabeça depois quando eu cheguei em casa. Porque era tanta fumaça. Mas foi super legal. O Gabel, gente do céu, o Gabel era assim... Eu lembro até que eu virei pra ele e falei assim, que tinha uma cena, né, que tipo, de puxar a cabeça dele. Eu falei assim, a gente combina como que a gente faz, tipo assim, né, pra não arrancar o cabelo do menino. Aí ele virou e falou assim, não, pode puxar o cabelo de verdade, isso aqui. Eu falei, jura? E aquela cena foi super legal, assim, de contracenar com ele. E aí depois eu só fui de bico, sabe? E umas outras gravações, mas só pra participar mesmo, tá com o pessoal, que eu não fui em todos os dias, assim, mas que foi uma loucura. Foi, assim, um ritmo pro pessoal, assim... alucinante, né? Milhares de gravações. Nossa, foi muita loucura, muita loucura. Tava todo mundo viajando e a gente tinha 2 semanas para gravar tudo e tinha muita coisa para gravar e foi praticamente todo dia durante uma semana. E eles fizeram uma agenda ótima, que eu fui em todos, né? Eles não tinha como colocar uma agenda que é o Smith, ele queria me ver. Foi o Smith que fez a agenda. Quem mandou você ser o amigo do principal? Foi o Smith que fez a agenda. Começou com Os Segredos da Vida, que foi a paródia que a gente fez, uma novela mexicana. Do filho pródigo? Do filho pródigo. Muito mexicano. Muito mexicano. Não, filho pródigo não. Jacó Esaú. Então, foi Segredos da Vida, foi uma paródia. E aí foi uma experiência muito engraçada, né? Que a gente gravou em 2 dias, 3 dias, sei lá. Foi um negócio muito avacalhado. Avacalhado mesmo. Casamento não tinha ninguém. Foi muito engraçado. E a experiência foi legal. E a gente fez ela pro Oxigênio 2012. 12? Não, 13. 13, isso, 2013. E a gente falou assim... o que nós vamos fazer pro Oxigênio 2014? Foi 2014, isso. O que nós vamos fazer pro Oxigênio 2014? Falei, vamos pegar um grupo de meninos que passa por uma situação louca lá e etc. E vamos trabalhar um pouco de como... Eu queria colocar um pouco de High School Musical, mas ele não deixou. Não deixei. Graças a Deus. Não seria musical. Então, eu e minha irmã, a gente começou a desenvolver um pouquinho os personagens, o início. Minha irmã ajudou, Lulu, um pouquinho. Tanto que ela aparece nos créditos iniciais. Então, a gente desenvolveu um pouquinho. Mais aquela parte inicial mesmo, até o futebol mesmo, foi a gente que escreveu. Eu e minha irmã, que a gente foi tendo ideia como é que a gente ia apresentar os personagens. E daí pra frente sentou eu e o Smith nas férias. Foram 3 dias que a gente ficou escrevendo que nem um louco. E foi muito legal. Na verdade foi o seguinte, eu não tinha a mínima ideia do que ele queria fazer. Aí ele falou assim, a gente devia fazer um negócio legal. Igual a gente tem o GR News no GR. Aí eu falei assim, então o que você está pensando? Aí eu falei assim, eu tenho uma história que eu comecei a escrever com o Lulu. Eu falei assim, então vamos pôr nesse treco aí, vamos, né, botar para quebrar, né? E aí teve um dia que o Pedro foi lá para casa, nós ficamos acho que a tarde inteira, até umas 10 horas da noite, a gente tentando linkar
o nosso projeto, né, nosso roteiro, com o tema do acampamento. Aí a gente achou Hebreus 11, desculpa. Não é à toa que no início da novela, no início do filme, se você vê, o Daniel Câmara, ele faz o autor de Hebreus. É como se ele estivesse ali no momento escrevendo Hebreus 11. E o que eu achei mais interessante foi o seguinte, que a partir do momento que a gente definiu que a gente ia fazer baseado em Hebreus 11, a história começou a fluir. Né? Aí a gente começou a achar versículos sobre fé, versículos sobre ânimo, versículos sobre perseverança, e a gente começou a colocar ali, porque se você olhar um pouquinho, se você ler o roteiro, se você ler a história, você vai ver que gira muito em torno desses princípios, fé, perseverança e batalha mesmo, porque é aquilo que a gente enfrenta no dia a dia. A novela, o filme Heróis, né, fala da história da luta do bem contra o mal, da turma do bem contra a turma do mal. E a minha turma, né, a do Daniel, é a turma do bem que luta contra a turma do mal, que quer dizer, né, que representa o poder das trevas. E a novela conta sobre isso, basicamente. No final, o bem ganha, né, contra o mal, e é isso aí. A personagem é a Pandora. Aparece pouquinho, assim, mas acho que é 2 cenas e uma outra eu tô de costas. Mas a Pandora, ela faz parte da turminha do mal, assim, da novela. E o papel dela é uma coisa que, assim, eu acho interessante, que eu só fui perceber a questão do papel mesmo dela no acampamento. Quando eu vi a Pandora lá, quando eu vi a cena que ela participava, que eu acho que minha ficha realmente foi cair qual que é o papel dela ali, naquela turma do mal. E a Pandora, ela entrava na mente das pessoas, ela entrou na mente do Isaac, que depois virou Leviatã. Ela entrou na mente dele, entrou na mente da Ana, que era o personagem da Flavinha. E o objetivo dela é realmente mexer com seus medos, com fazer aquele jogo mental todo e falar assim, não, que essa verdade não tem que ser falada e tal, e tentar trazer os personagens pro lado do mal, como for assim. E a Pandora, foi legal, assim, de fazer. Meu personagem, o personagem do Daniel, né, é um menino que não estava conformado só em ficar assistindo o que estava acontecendo, né, essa briga da luta do bem contra o mal, e resolveu participar mesmo, estar lá junto no dia a dia. Ele treinou para poder ir para a guerra, né, enfrentar mesmo os desafios e tal, mesmo quando os amigos dele não quiseram ir, né, ele insistiu e foi e entrou nessa aí. O personagem é o Pedro, se você não percebeu, durante toda a história é o Pedro. Eu sou um nerd que gosta de filmagem, o Pedro. Eu sou o melhor amigo, né? Eu era o melhor amigo do protagonista, que faz tempo já. Eu era o melhor amigo do protagonista. Deixa eu ver o que mais. Minha mãe era a mãe do Arthur, na vida real. A Karen, que faz muito legal. As cenas com a Karen são ótimas. A Karen, tipo assim, é da família, entendeu? O Gabriel e a Karen, de atores, assim, fenomenal. Ele usa um macacão, aí. Nossa, putz grila, horroroso o macacão. Putz grila não pode? Eu ia falar uma palavra tão pior. Nossa, que coisa horrorosa. Nossa, ele me apertava. Nunca peguei tanto mico. Nossa, eu lembro do dia que a gente foi gravar a cena do carro. Aí tava tendo o culto da mocidade aqui em cima. Aí eu tive que subir de macacão. Aquela coisa horrorosa, passar no meio de todo mundo, aquela roupa. Todo mundo me olhando. Ainda bem que tinha na Laura do lado, aquela roupa horrorosa dela também. Nossa, a gente tava todo... Era de... Sei lá, velho. Só sei que tinha muita gente me olhando. E eu passando aquele macacão horroroso. A gente já tinha mais ou menos na cabeça as pessoas que a gente queria que fizesse o papel. Por exemplo, a gente ficou em dúvida entre o Tavares e o Bruninho para fazer o Daniel. Só que a gente achou que o Bruninho é muito mais velho do que o personagem. Então acabou que a gente chamou o Tavares para fazer o Daniel e o Bruninho a gente passou para fazer o mentor. Personagens mais complicados, a gente escolheu pessoas que a gente conhecia um pouquinho do trabalho já, que foi o caso da Sara. Foi o caso da Sara. Mais alguém que escolheu assim? Por exemplo, os gêmeos. Como eles foram os principais na novela mexicana, nos Segredos da Vida, aí a gente deixou eles um pouquinho mais... Você pode perceber que se eles tiverem uma fala, é muito. Que foi só o Breno que falou isso. Mas como eles foram principal na outra, eles foram Jacó e Esaú, então a gente falou assim, não, agora nós vamos tirar eles um pouco de cena, nem à toa que eles morrem, né?
Acho que não ficou muito claro isso. Nós vamos tirar eles de cena e colocar outras pessoas. A ideia também era trazer pessoas que nunca tinham participado de nada. Por exemplo, você não viu o Samuel Tavares participando de alguma coisa. Então foi a primeira vez que ele trabalhou, principalmente com a gente. Foi a primeira vez que ele trabalhou com a gente. E os mais velhos, né? Os mais velhos também. Flavinha. Não falo só a Flavinha. Eu falo a Karen, o Rodrigo e a Bárbara. Foi uma luta pra ter os dois, mas... A Karen topou de cara, né? A Karen foi sensacional. E o Rodrigo e a Bárbara, a gente lutou e conseguiu. Tivemos que ter... mas foi... Com 2 filhos. Casados com 2 filhos, mas foi legal. Tem o Davi também, que a gente chamou ele depois. O Davi, mesmo não tendo nada a ver com o Samuel, ele faz o papel do Daniel mais novo, né? Vira outra pessoa. Loiro, né? O Smith era loiro. Ele tinha cabelo liso, escorrido ainda. Mas então... E foi assim, né? Foi assim. Deixa eu ver. Não, deixa eu informar essa pergunta. Qual foi a cena mais difícil que você fez? Como é que você já fez? O que eu já fiz no negócio? Pra gravar foi a cena que tava todo mundo junto e a Flavinha tava passando o plano pra gente e ninguém conseguia parar de rir. A Flavinha falava, a gente ria. Na casa do Renato. Tanto que na edição final, tá todo mundo sério assim e o Tavares do lado, tipo... Ficou bem legal a cena final. A gente não conseguia parar de rir. Aquele dia foi muito difícil. Tava todo mundo cansado já, acho que foi nos últimos dias. A gente só ria. A Flavinha demorou 5 horas pra falar uma frase. Aí ela travava. Foi engraçado demais. O dia da sua casa me foi muito difícil. Porque eu nunca pulei tanta janela. Mentira, já pulei porque eu fui uma criança bem feliz. Mas pulamos 50 vezes aquela janela. Pagamos um mico na rua. Eu fiquei travado, eu fiquei preso na janela. Aí porque a janela... Porque tinha uma mulher olhando antes de gravar, né? Nossa, a mulher saiu da porta da casa assim... E aquela bomba broxa, desculpa a palavra, velho. Mas a bomba foi broxa. Todo mundo tava assim, segurando a bomba na mão, assim, porque a gente, nossa, vai sair muita fumaça. A primeira vez que tá. Tipo, foi tipo um peido de velho. Muito feio. A gente não conseguiu. A bomba que trollou a gente, né? Foi o Bruninho. Aí eles. E... vai. Todo mundo esperando aquela bombinha mó, nada a ver. Aí a última foi tipo... Mas foi engraçado. Acho que foram essas, assim. A cena mais difícil, vou pensar aqui, que a gente corre dos gêmeos, né? Que é o Breno e o Thiago. Lá, que é uma cena mais na rua mesmo, mais de ação. Que a gente soltou a bomba lá que não deu muito certo no início, mas depois deu e assustou todo mundo. E pra mim essa foi a cena mais difícil. Nossa, no final não tava aguentando mais olhar pra cara de ninguém. Não é assim, aguentando. Mas é porque todo mundo tava cansado já. Ninguém aguentava mais. Porque cansa muito, parece ser bem, tipo, legal e tudo mais. É legal, mas cansa pra caramba. E troca de roupa e faz de novo. O que eu tirei de heróis foi justamente aquela coisa, né? De que você sabia de algo, mas que você nunca tinha vivenciado. E além de você ver até que ponto vai a sua fé, né? Que eu acho que é a grande pergunta de heróis. Até onde vai a sua fé? E eu tive minha fé, com certeza, provada no acampamento. E eu vi, assim, a vontade mesmo. Porque às vezes a gente tem medo de além da superfície. Tipo, o que existe ali? Uma coisa que eu saí de lá mesmo é que eu quero que minha fé continue crescendo e que ela vá além, sabe? Que Deus me leve a lugares que eu jamais poderia imaginar, sabe? E foi a sensação que eu tive com Heróis. A experiência foi sensacional. Eu acho que, sei lá, eu cresci bastante, assim. Porque a gente tentou fazer uma coisa muito grande, assim, tipo, que não tinha acontecido ainda. Tudo foi muito maior e teve um impacto muito maior. Deu pra ver o impacto durante a exibição no acampamento. Você via o impacto daquilo muito nitidamente. Então, eu acho que foi uma experiência... E no final valeu muito a pena. A correria e tudo mais. Ficou muito legal. Foi na maciota, né? Serviu pra me encorajar mesmo. Igual o Daniel, me encaixei bastante, assim. E não, igual eu falei, não se conformar mesmo, só ficar olhando o que tá acontecendo, tudo que tá acontecendo à volta, mas se importar no que tá acontecendo e querer entrar pra resolver o negócio. Isso aí eu acho que mais me marcou, assim. O Heróis 2 vai girar em torno de 3 personagens. Enquanto Heróis 1, embora o Daniel, Samuel Tavares, ele era o principal, girava em torno do grupo.
O Heróis 2 não, vai girar em torno de 3 personagens chaves. E nós estamos planejando, nós estamos na fase inicial de ideias, a gente já tem mais ou menos tudo que vai acontecer, quais são os novos personagens, a cronologia, quais são os novos personagens, quais personagens não vão aparecer mais, etc. Então começa essa fase agora de construindo o roteiro, etc. E aí ver o elenco, né, se eles vão topar ou não, e começar a gravar também, umas 2 semanas, 3 semanas. A gente não sabe o tempo que a gente vai ter, pode ser até que seja mais tranquilo, mais folgado, justamente para diminuir a fadiga e editar. A gente tá trabalhando na ideia de um conflito em um dos personagens. E nós vamos ter muitas revelações. Vai ser uma história mais pessoal, um negócio mais... Mas vai ser pesado, vai ser legal. Teremos Pandora de novo. Não, então é isso, gente. Assistam Heróis, tá no YouTube. Agora eu vou falar olhando pra câmera, porque é legal. Assistam, divulguem, compartilhem. Então é o seguinte, o que a gente precisa de vocês é que vocês nos ajudem. A galera que quiser ficar acompanhando, porque quando a gente começar a gravar, a gente não vai anunciar que a gente começou a gravar, mas a gente vai começar a postar umas fotos no Instagram, por aí, etc. Ó, estamos gravando, Snapchat, etc. E a página do Facebook também vão sair. Fechou? Então tá bom. Obrigadão.